e que aflige, infelizmente, muitas famílias brasileiras. Olha o absurdo. Você sabia que a cada hora, 60 minutos, 28 pessoas desaparecem no Brasil? Eu estou absolutamente pasmo com essa história. Ou seja, no final do ano, o número chega a 250 mil. Somados os números nos últimos 10 anos, vão totalizar mais de 2 milhões de desaparecidos. Gente, então, estimulados por esses números, um renomado advogado se envolveu com essa causa, criando uma plataforma digital de divulgação em massa para a busca de crianças e pessoas desaparecidas. E você pode colaborar também olhando ao seu redor e clicando. Vamos saber mais com ele. É o advogado Arnaldo Gesueli. Obrigado por ter vindo, querido. Olá, Rony. Você estava ali em pé, eu não sabia que aquele era... Eu vou levantar, não. Não, por favor. Obrigado, querido, por ter vindo. É um grande prazer vir no seu programa. Eu não Sabe sabia... que eu estava conversando com a minha mãe? A minha mãe o conhece... não sei se você vai lembrar, mas desde a época que você cantava no Clube Zarli. Ah, cantei no Zarli. Era o Zarli antigamente. Ela até veio aqui para assistir, que ela falou, eu queria dar uma olhada, que eu tenho saudade. Depois eu quero dar um beijo na sua mãe. O Clube Zarli era aqui ainda é aqui na Paulista, e adoravam fazer show. Mas fica à vontade, você está em casa. Imagina. Arnaldo, os números são assustadores, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa, né? 28 pessoas por hora. Isso. Existem motivos mais frequentes para que isso aconteça? Olha, só para fazer dois parênteses, eu sou advogado, mas eu já trabalho com marketing e criação há muito tempo. Então, o que acontece? Essa questão do desaparecimento, nós criamos essa ferramenta porque nós fomos numa reunião com mães e foi muito difícil entender o sofrimento dessas mães. Uma coisa é você perder um filho que morreu, que é uma coisa absurda. Outra coisa é você não saber onde esse filho está. Já começa por aí, o drama. Então você sente nas mães essa questão que o coração parou, que o tempo morreu. E por isso que a gente resolveu realizar uma plataforma que fosse em favor da humanidade. Esse foi o primeiro ponto. Em relação a esses números, o que acontece desses números é o seguinte, só para explicar um pouquinho rápido lá atrás. Em 1999, o Ministério da Justiça fez essa pesquisa. Já se passaram 15 anos. Esses números são de 1999. Esses que eu dei agora? Na verdade, de 99, o que eles dizem é que eram 40 mil crianças e 200 mil ao todo. É que no Brasil não existe um cadastro de desaparecimento. O Cadastro Nacional de Desaparecimento do Governo Federal, ele está sendo reimplantado. E agora o Ministério Público, ele criou através do PLID um cadastro nacional, que isso vai ser implantado em todos os estados. Então não se tem esse número. Então esse número pode ser 200, pode ser 300, 500, 1 milhão. Porque com a explosão demográfica que acontece aqui no nosso país, com toda certeza esse número é muito mais alentado. É por isso que a gente não pode falar em números, porque são todas estimativas. O que uma pessoa deve fazer quando se depara com desaparecimento na família, que até agora eu não sei por que desaparecem? Olha, o que acontece nesses casos de desaparecimento são dois lados. Um que é o lado do crime e outro que é o voluntário. Então, por exemplo, tráfico de pessoas, que é a grande maioria. Você tem tráfico de órgãos, adoção ilegal, prostituição mundial e nacional. Por exemplo, Copa do Mundo, eu estava lendo uma reportagem de um jornalista falando de pornoturismo, que muitos dos estrangeiros vêm para cá só para o pornoturismo. E a cidade que tem mais isso é Fortaleza. Deus meu. Né? Então você tem, por exemplo... Era Tailândia, agora é Brasil. A Índia e Tailândia, você tem mais ou menos 14 milhões de pessoas desaparecidas e o grande problema é tráfico de órgãos. Eles colocam as pessoas em navio e... Quanto vale um rim? Quanto vale um pulmão? Não acredito nisso. No Brasil, você tem muito, por exemplo, no Sul, você tem muito adoção ilegal. Existe, por exemplo, no Paraguai, chocadeiras. Chocadeiras que após de 6 meses a criança fica e após 6 meses a criança se torna paraguaia, vai embora. Deus, então o problema... Olha, numa hora dessa, eu é... sinto até vergonha de ser um ser humano. É complicado. Deus meu. E aí o que acontece é que o tráfico de pessoas e a segurança pública é um problema mundial. Não é só Brasil.
Existem números americanos assim absurdos, números na França absurdos, né? Então assim é Então uma questão. vamos regionalizar. Não pode regionalizar. O que o Brasil, eu acho que o que é importante, que eu vou falar agora da ferramenta, o que é importante não é a sociedade falar, a polícia, o Ministério Público, existe um problema do sistema. Quem? O que acontece é, necessita-se realizar-se uma parceria. Qual é a parceria? É um problema social. Então a sociedade tem que se preocupar e ajudar a agir. As mídias, como nós fomos convidados a falar aqui e falar desse problema importante, a polícia precisa se equipar, realizar treinamentos, ter uma inteligência. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um boletim de ocorrência, geralmente o delegado é de homicídios. Ele tem culpa? Não. O que o delegado de homicídios faz? Ele vai buscar o bandido. Esse crime é diferente, precisa de um cadastro, precisa ter uma inteligência atrás. Você não sai na rua procurando gente. E como é que a família faz quando tem um caso de desaparecimento? Quando a pessoa tem um caso de desaparecimento, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é um boletim de ocorrência. Se não conseguir fazer o boletim de ocorrência na delegacia, ele pode fazer online da cidade dele. É válido. Existe muitos comentários que as pessoas faziam que precisa esperar 24 horas, 48 horas. Não. Em 2005 já saiu uma lei, que é a lei de busca imediata, que a partir do momento do desaparecimento, a polícia é obrigada a avisar aeroportos, ferrovias, rodovias e encaminhar essas fotos para a pessoa que está cometendo o crime ou as pessoas desaparecidas não saírem daquele ponto, né? Criança é a mesma coisa, com criança também é a mesma coisa? Então, são 40 mil crianças, 150 mil Porque já é diferente, adultos, se for um bebê, inclusive, todos eles têm a mesma carinha, então é difícil, né? Mas assim, todos têm a mesma carinha, mas se você conseguir trabalhar rapidamente, porque as pesquisas mundiais, elas dizem o seguinte, as primeiras 24 horas são as mais importantes e os 6 primeiros dias são os mais importantes de localização. Passou 10, meio que esquece. Porque acabou. Isso é Estados Unidos, França, Inglaterra, não pode ser diferente no Brasil, claro, se a pesquisa é mundial. O Bruno Neves, que é um diretor de arte que a gente conhece, inclusive, ele, junto com você, vocês criaram um site aplicativo chamado meufilhosumiu.com. Como é que funciona? Olha, o site é uma ferramenta, ela funciona da seguinte forma. Meu Filho Sumiu, só para clarear, não é só para criança, é para criança e adultos, porque todo mundo é filho de todo mundo. Sim, sem dúvida. E o contrário é a mesma coisa, eu até vou fazer um comentário com você, que é um furinho que a gente tem, que a gente vai passar para você. Entrar no site www.meufilhosumiu.com. Vai abrir uma página. A primeira coisa que a pessoa tem, que ela pode fazer, é baixar os aplicativos. São 2 tipos de aplicativos. Um aplicativo para smartphone, que você pode baixar para quem tem Apple, o iOS, e Android, né, que tem os outros celulares. Por que baixar esse? Porque baixando esse aplicativo nós soltamos alertas das fotos que são cadastradas. Então, por exemplo, quando uma mãe perde um desaparecido, ou tem um desaparecido, ela faz boletim de ocorrência, entra no Meus Filhos Sumiu, insere todos os dados dela e do filho como foto, e na observação ela coloca as descrições mais importantes e tal. Feito isso, isso fica numa base de dados. E nós vamos calculando o tempo e nós soltamos um alerta. Então, como é que funciona? A pessoa que baixou esses aplicativos, geralmente esse desaparecido vai estar circulando e as pessoas estão circulando na rua. A partir do momento que eu mando uma foto, essa pessoa vê a foto, se ela olhar para o lado, existe uma possibilidade de ela encontrar alguém do lado. Imagina 100 milhões de pessoas fazendo isso. Né? Claro. Esse é o primeiro ponto. Claro. O segundo ponto é o aplicativo de redes sociais. Ele pode baixar o Facebook e o Twitter. É tudo gratuito. Tá? Aí no site tem Facebook e Twitter. Por que redes sociais é legal ele baixar isso? Porque no site nós levamos conteúdo para a população. Então nós falamos de lei, nós falamos sobre cartilhas, nós falamos sobre ações do Ministério Público, nós soltamos os alertas antes e nós estamos tendo em 4 meses só de ferramenta no ar, tendo janeiro e fevereiro, que foi carnaval e férias, nós já atingimos os 4 milhões de pessoas. Porque como é que funciona? Se você tem o aplicativo
e você baixa do Facebook e você tem 50 amigos, os 50 amigos vão receber a foto. É uma teia que vai se multiplicando. Progressão geométrica. Progressão geométrica. Então, por exemplo, uma pessoa falou, eu vou abraçar a causa. Poxa, eu acho isso bacana. Quando ela baixa esse aplicativo, ela se torna um vigilante voluntário. É dessa forma que nós trabalhamos. Então, ele baixa no Facebook e ele tem uma série de conteúdos. Então, hoje, nós já atingimos, por exemplo, de cada post que nós soltamos, nós temos um compartilhamento de 5%. Isso é um número altíssimo. Bom. E nós preservamos a qualidade. Para mim, não interessa ter 500 mil pessoas que só entraram uma vez. Nós temos 18 mil, mas que todo dia vai se construindo a casa. Porque isso é uma questão de consciência. Você não chega agora e fala, a partir de hoje, todo mundo vai ser vigilante, todo mundo vai sair na rua, a partir do momento, agora. Não, existe uma cultura, um comportamento, a sociedade, ela precisa estar apta àquilo. E como você falou, Arnaldo, não, esse é um aplicativo que, na verdade, é uma importante ferramenta. Sim. Mas é fundamental que se faça esse boletim de ocorrência. Fundamental. Porque senão... Nós não cadastramos se não tiver o boletim de ocorrência. Isso é importante saber. É. Quer dizer, tendo o boletim de ocorrência, aí já está cadastrado dentro dessa ferramenta. Tendo o boletim de ocorrência, eu checando com a polícia, para saber se isso é verdadeiro ou falso, porque ele pode camuflar essa queixa. Com toda certeza. Com toda certeza. Isso é a coisa mais simples. E denúncias falsas é o que mais tem. Nós sabemos numa reportagem e nós recebemos 400 denúncias dessas, quando a gente pediu a comprovação, 350 eram falsas. Para que isso, meu Deus? A sociedade precisa entender o seguinte, só fazer um adendo, isso não é um crime organizado, isso é uma multinacional que fatura bilhões. Então, quando você fala em bilhões, ele tem milhares de fornecedores no país. Então, o que acontece é o seguinte, você imagina que eu sou um fornecedor da Índia, eu falo assim, olha, eu não estou conseguindo buscar os rins. Ele falou, meu amigo, pega o que estiver do lado. Então, todo mundo pode ser a próxima vítima. As pessoas acham que elas têm que esperar acontecer. Não pode esperar, porque se acontecer, o sofrimento ele é tão grande que aí você entra na área da saúde. Você acaba com a família. A mãe tem problema de depressão, o pai morre, o filho fica totalmente conturbado. E isso, nós não estamos falando só na classe C, D e E, que é a mais atingida, mas já está atingindo, né? Nós inserimos um cadastro, que era um cadastro de um filho de um prefeito. Deus meu. Agora, esse aplicativo já conseguiu localizar algum desaparecido? Olha, isso é bastante interessante essa pergunta, porque o que acontece? Nós somos um alerta. Quem busca é a polícia. Cada um tem que saber qual é o seu direito. E aí o que acontece? Por sermos um alerta, nós não temos os números, isso deveria ser a polícia. E tem que tomar um pouco de cuidado de colocar a foto da pessoa que reaparece, porque imagina a confusão mental. Imagina, por exemplo, uma menina que ela foi mulherzinha de um homem durante 40 anos. E ela anda na casa pelada, nua. Quer dizer, o Conselho Tutelar e o Judiciário precisam entender como essa pessoa precisa ser reinserida na casa. Se eu solto essa foto, imagina que problema que eu vou causar. Mas muitas pessoas querem saber como ajudar mais sendo vigilante voluntário. Eles estão perguntando como é que a gente faz. E a gente já tem 3 casos que a gente já está trabalhando. Um foi muito interessante, que é esse que eu vou contar, que na verdade uma menina na época, ela foi passar as férias com o pai, que estava separado da mãe, e o pai não quis devolver a menina para a mãe. E a mãe teve que voltar para o Paraná, isso em São Paulo. O pai, depois de 2 anos, foi assassinado. E o tio, com medo da criança, levou a menina para o Rio Grande do Norte. Através do nosso site, alguns outros canais, e por denúncias, a menina localizou a mãe depois de 16 anos. Isso quer dizer o seguinte, a menina mora no Rio Grande do Norte e a mãe no Paraná. Outro caso, a gente está quase localizando um trabalho junto com o Ministério Público, que a gente tem uns acordos, uns apoios, porque é importante isso. Algumas coisas já estão sendo trabalhadas, alguns testes, tem sigilo, tem muito sigilo que a gente não pode comentar. Então o que acontece?
se nós resolvermos esse caso, né, é um caso de 9 anos, né, de 9 anos, que nunca nada foi feito. De 9 anos. E para terminar, o que a gente quer passar a mensagem é a seguinte: poxa, nós recebemos uma denúncia de Manaus, uma denúncia de Minas Gerais, que passou por nós, que nós passamos para o Ministério Público, ao mesmo tempo para a polícia. Você tem que passar primeiro para a polícia. Do Ministério Público rodaram vários outros ministérios públicos, né? A justiça, a juíza não aguentou, mandou fazer o teste de DNA. Agora, pode ser que sim ou não. Só para finalizar, se não for, foi um trabalho. Se for, foi maravilhoso. Claro. Mas é possível. Claro. A gente tem que passar que é possível. Entendi. Trabalhando todo mundo é possível. Né? Aí está, essa pauta foi muito legal. O doutor Arnaldo Casoeira, que é presidente do site e aplicativo Meu Filho Sumiu. O endereço você já viu no vídeo, está de novo aí, www.meufilhosumiu.com. Eu queria pedir a você que colaborasse com essa causa, que é absolutamente justa, e eu agradeço muito a você. Olha, Rony, eu queria muito te dar a camiseta. Tá aqui. Essa é a camiseta, nós vamos fazer muito trabalho com ela. Se um dia... Está aqui de frente e... Essa é uma camiseta que a sociedade vai vestir muito. Eu queria lhe dar isso. Obrigado, meu irmão. E depois eu queria lhe trazer uma estatueta que, por causa de correio, a gente teve um problema. Mas eu vou trazer para o seu programa. Estou esperando. Obrigado, Arnaldo. Obrigado de muito coração. Obrigado, Rony. Pode ficar sentado aí, a gente vai bater papo, vamos estar no break agora. Tá ótimo. A gente continua conversando. Obrigado. Bonitinha, eu quero dar um recado.